Bom, pessoal, dando continuidade aqui, né? Agora a gente vai para o capítulo 9, que se chama A Entrevista com o Paciente, tá? Então, vamos lá. Vou ler uma frase aqui, que o autor sempre começa, né, com uma frase, e se você está com o livro, a gente está na página aí 45, tá bom? E aí eu vou ler essa frase, ó. Não sei, não sei. Não devia de estar relembrando isso, contando assim o sombrio das coisas. Lenga-lenga, não devia de. O senhor é de fora, meu amigo, mas meu estranho. Mas, talvez por isso mesmo, falar com um estranho assim, que bem ouve e logo longe se vai embora, é um segundo proveito. Faz do jeito que eu falasse, mas mesmo assim comigo, né? De repente, né, a relação entre paciente e terapeuta, né? Então, agora a gente vai começar a nossa leitura aí, hein? O que o autor vai trazer. Vamos ver, na verdade, né? Eu vou ler aqui junto com vocês. Eu também, né, não estudei antes. Como eu sempre digo, que o objetivo de eu ter criado esse grupo de estudos é para compartilhar aí meu momento de leitura com vocês, né? Então, ao invés de eu ler sozinha, vamos dizer assim, eu decidi ler junto, porque ao mesmo tempo em que eu vou lendo, nós vamos aprendendo juntos também, e aí a gente vai tendo algumas paradas para reflexão, né? Então, vamos lá. O psiquiatra norte-americano Harry Stack afirmava que o domínio da técnica de realizar entrevistas é o que qualifica especificamente o profissional habilidoso. Nesse sentido, por exemplo, o autor define o psiquiatra, que poderia ser um psicólogo clínico ou enfermeiro em saúde mental, como um período do campo das relações interpessoais, ou seja, um profissional especialmente hábil em realizar entrevistas que sejam de fato úteis pelas informações que fornecem e pelos efeitos terapêuticos que exercem sobre os pacientes. Assim, a técnica e a habilidade em realizar entrevistas são atributos, fundamentais e insubstituíveis do profissional de saúde em geral e da saúde mental em particular. Tal habilidade é, em parte, aprendida e, em parte, intuitiva, atributo da personalidade do profissional, de sua sensibilidade nas relações pessoais. É a respeito dos aspectos passíveis de serem desenvolvidos, aprendidos, corrigidos e aprofundados que trata este capítulo. Então, assim, tá? A habilidade que um terapeuta tem não é só o conhecimento técnico que é importante, tá? Também, né? É importante a gente estudar, que é isso que a gente está fazendo aqui, mas é importante também ter o que a gente chama de repertório, né? E esse repertório é todas as vivências que ele tem, né? Fora, vamos dizer assim, aqui do estudo, fora da faculdade, tá? Fora do livro, tá? É o convívio social, é essa troca que tem lá fora, não é? É qual é a rotina da pessoa, né? O que ela faz aí no dia a dia dela, tá? Que isso contribui para o desenvolvimento de um bom terapeuta, não é? Porque é isso que ele diz aqui, que a entrevista, aqui, o atributo da personalidade do profissional, de sua sensibilidade e das relações pessoais, ó, é uma parte intuitiva. E aí ele diz também, né, que é uma parte aprendida, mas também intuitiva, tá? Então, essa intuição é esse todo, né, desse conhecimento, tá? Isso que se torna um bom terapeuta. E aí eu tenho o costume de brincar e dizer que um bom terapeuta é igual um vinho, né? Não que eu beba, que eu tome vinho, e nada contra, porque eu acho muito gostoso, também já experimentei. Mas quem, né, é um bom apreciador de um vinho, né, eles dizem que quanto mais antigo o vinho, mais velho, vamos dizer assim, o vinho melhor, sabe? Então, eu tenho o costume de brincar e dizer que um bom terapeuta é aquele que tem mais tempo aí de experiência, né? Então, quanto mais tempo aí de caminhada, mais ele vai tendo, é isso, repertório, conteúdo, não é? Não que os terapeutas novos não tenham, tá? Mas habilidade é desenvolvida ao longo do caminho, não é? Então, quanto mais estudo, quanto mais experiências novas se permitir, é bom isso para agregar
naquele ofício, né, do terapeuta, tá? Então, continuando aqui, só um parênteses. Cabe lembrar que há livros muito bons e específicos sobre a entrevista em saúde mental, como as obras detalhadas de Mackinnon e Michaels e de Ottmer e de Shea, que descrevem a dinâmica da entrevista de forma direcionada para vários tipos de pacientes. O pequeno livro de carga é um texto enxuto, embora bastante didático e prático. A obra de James Morrison, que se chama Entrevista Inicial em Saúde Mental, é muito bem feita e útil. Sobre o desenvolvimento de habilidades de comunicação na entrevista, recomenda-se de Pendleton, Pendleton e colaboradores, que se chama A Nova Consulta, que é de 2011 já, essa obra. De início, pode-se afirmar que a habilidade do entrevistador se revela pelas perguntas que formula, por aquelas que evita formular e pela decisão de quando e como falar ou apenas calar. Também é atributo essencial do entrevistador a capacidade de estabelecer uma relação, ao mesmo tempo empática e tecnicamente útil para a prática clínica. É fundamental que o profissional possa estar em condições de acolher o paciente em seu sofrimento, de ouvi-lo realmente, escutando em suas dificuldades e de seu idiosincrasias. Além de paciência e respeito, o profissional necessita de certa têmpera e habilidade para estabelecer limites aos pacientes invasivos ou agressivos, e assim proteger-se e assegurar o contexto da entrevista, que é chamado de setting. Às vezes, uma entrevista bem conduzida é aquela na qual o profissional fala muito pouco e ouve pacientemente o enfermo. Outras vezes, então, né, é importante estar trazendo aqui ouvindo pacientemente, porque, e muitas vezes se o terapeuta fala muito é porque ele está ansioso, de repente, né, principalmente com pacientes novos, sabe? Então, enfim, é importante olhar para isso, né, se atentar. Outras vezes, o paciente e a situação exigem que o entrevistador seja mais ativo, mais participante, falando mais, fazendo muitas perguntas, intervindo mais frequentemente. Isso varia muito em função. E aí ele traz 8 variações, ó, em função do paciente, de uma personalidade, de seu estado mental e emocional no momento, e de suas capacidades cognitivas e etc. Às vezes, o entrevistador precisa ouvir muito, pois o indivíduo precisa muito falar, desabafar, descrever seu sofrimento, para alguém que o ouça com atenção e respeito. Outras vezes, o entrevistador deve falar mais que o paciente, mas que o paciente não se sinta muito tenso ou retraído. Aliás, o entrevistador deve falar mais para que o paciente não se sinta muito tenso e retraído. Olha só uma experiência, né, o que eu vou percebendo aí dos atendimentos. No sentido de eu perceber pacientes que falam muito, que querem falar, outros que falam pouco, tá? Porque há casos e casos, né? Eu tenho uma paciente que começou esses tempos atrás, ela é jovem até. Então, assim, eu percebo que ela tem uma demanda de querer falar bastante. Isso é bom, tá? Isso é muito bom. E aí eu vou percebendo que esse momento da terapia para ela é importante porque ela não tem esse outro momento lá fora, né? Ela tem costume de brincar e dizer que ela fala bastante, né? Então, esse momento para ela é muito importante para ela dar vazão às emoções dela, é nesse momento que ela se conhece, tá? Já em compensação, outro paciente, principalmente homens, eu vou percebendo isso, no começo até eles criarem uma vinculação, né, que é essa relação estabelecida em confiança, tá? Eles falam pouco, né? Pouco que a gente pergunta, eles respondem. E aí é por vários motivos também, né? Não é só porque
é homem, mas porque está começando, mas tem a ver aí com a experiência que teve na infância, né? Se não teve uma relação muito de intimidade com os pais, né? Intimidade afetiva, enfim, por vários motivos. Então, há casos e casos. E aí entra o feeling, né, do terapeuta, a sensibilidade dele, perceber ali quem é aquele paciente que está à frente dele, tá? E aí, hora ou outra, eu sempre falo, tá? Que uma das ferramentas, vamos dizer assim, que me ajudou bastante, me sentir confortável em atender, sabe? Me encontro nesse lugar, gosto muito do que eu faço, gosto de ouvir cada história, aprendo muito, tá? A terapia, minha terapia pessoal, tá? Me ajudou bastante, me ajuda. Tá? Então, assim, a gente tem que se conhecer. É importante a gente se conhecer. Porque, como diz Jung, o paciente vai até onde nós estamos, tá? Então, assim, o quanto a gente consiga aprofundar em nós, é o quanto a gente consegue aprofundar naquela pessoa que está diante da gente, né? E aí acredito que depende de ser paciente, né? Se você está no ambiente social, sabe? Se você está no encontro familiar, não é? O quanto você consegue realmente estar ali disponível para interagir ali mesmo com aquele meio, né? Com aquelas pessoas, não é? Enfim. Segundo ponto aí, é, do contexto institucional da entrevista, que é, caso a entrevista se realize em pronto-socorro, enfermaria, ambulatório, centro de saúde, centro de atenção psicossocial, que é o CAPS, consultório particular, consultório de rua, etc. Então, olha aí, também tem a ver com o ambiente, né? Quanto a gente dá para aprofundar ou não, escuta mais o paciente ou não, enfim. Terceiro ponto, os objetivos da entrevista, que é diagnóstico clínico, estabelecimento de vínculo terapêutico inicial, entrevista para psicoterapia, tratamento farmacológico, orientação familiar, conjugal, pesquisa, finalidades forenses, trabalhistas, etc. Então, veja, tem que levar tudo isso em consideração na hora da entrevista. Né? Quarto ponto. Minto, são só 4 pontos. Esse outro quarto ponto tem outros itens. E, por fim, não menos importante, da personalidade do entrevistador. Olha aí, nós terapeutas. Alguns profissionais são ótimos entrevistadores. Falam muito pouco durante a entrevista, sendo discretos e introvertidos. Outros só conseguem trabalhar bem e realizar boa entrevista sendo espontaneamente falantes e extrovertidos. Deve-se ressaltar que, de modo geral, algumas atitudes são, na maior parte das vezes, inadequadas e improdutivas, devendo o profissional, sempre que possível, evitar 1. Posturas rígidas, estereotipadas, fórmulas que o profissional acha que funcionam bem com alguns pacientes e, portanto, devem funcionar com todos. Eu sempre pensei nisso, tá? Que a gente não tem que ser ali algo mecânico, né? Algo como se fosse um formulário que a gente está lendo, nome, data de nascimento, qual o seu propósito, o que você... Não é assim, né? É isso que eu estava dizendo anteriormente. A gente tem que sentir a pessoa, né? Quem é aquela pessoa que está ali, né? E aí é isso, né? Tem a ver muito com o autoconhecimento nosso. Assim, ele deve buscar uma atitude flexível, que seja adequada à personalidade do doente, aos sintomas que apresentam no momento, à sua bagagem cultural, aos seus valores e à sua linguagem. 2. Atitude excessivamente neutra ou fria, que, muito frequentemente, em nossa cultura, transmite ao paciente sensação de distância e desprezo. Só um parênteses aqui, tá? Eu trabalho com as abordagens da TCC e a terapia dos esquemas, tá? E aqui a terapia dos esquemas fala, que ela traz uma das ferramentas aí que ajuda no processo evolutivo do paciente, né? É alívio dos sintomas, ele evoluir, tá? Ela fala que é a aliança terapêutica, tá? Esse acolhimento que o terapeuta tem, né? A relação terapêutica com o paciente, que isso já contribui para muito,
na evolução do paciente, tá? Isso daí também é chamado de reparentalização. Essa reparentalização é que muitas vezes o terapeuta pode fazer a função da mãe, a função do pai, enfim, a função de pessoas importantes aí, né? Que ajuda também no processo, né, de acolhimento, do engajamento na terapia, do envolvimento, enfim, no seu processo de cura e evolução, né? Terceiro ponto, reações exageradamente emotivas ou artificialmente calorosas, que produzem, na maioria das vezes, uma falsa intimidade, uma atitude receptiva e calorosa, mas discreta, de respeito e consideração pelo paciente. É o ideal para um primeiro entrevista. Criar um clima de confiança para que a história do doente surja em sua plenitude, em grande utilidade, tanto diagnóstica como terapêutica. 4. Comentários valorativos ou julgamentos sobre o que o paciente relata ou apresenta. 5. Reações emocionais intensas, de pena ou compaixão. O paciente desesperadamente transtornado aos prantos, em uma situação existencial dramática, beneficia-se mais de um profissional que acolha tal sofrimento de forma empática, mas discreta, do que um profissional que se desespera junto com ele, tá? Então, assim, né, todos esses pontos que o livro está trazendo aqui são conceitos já trabalhados na faculdade, não é? Que já, a priori, tem-se uma ideia de que quando o estudante, né, termina a faculdade, ele já tenha todos esses conteúdos em mente, né? Não à toa tem um estágio aí, né, supervisionado, para ver como é que vai esse aluno, que até então está na graduação, vai se dar na prática, não é? Enfim, são pontos aí que a gente está retomando, não é? É importante ter consciência aí do nosso lugar enquanto profissional, né? Sexto ponto, responder com hostilidade ou agressão às investidas hostis ou agressivas de alguns pacientes. O profissional deve se esforçar para demonstrar serenidade e firmeza diante de um doente agressivo ou muito hostil. Também deve ficar claro que, na entrevista, há limites. O clínico procura responder ao paciente que eleva a voz e se exalta, sempre voz mais baixa que a dele. Em algumas situações, apesar de não revidar as agressões, o profissional deve mostrar ao paciente que ele está sendo inadequadamente hostil e que não será aceita agressão física ou verbal exagerada. Querelas e discussões acirradas costumam ser inúteis no contato com os pacientes, tá? Ou seja, né, não está ali para existir um debate, não é? É um setting terapêutico, não é? É um ambiente profissional. Então, é isso, o terapeuta tem que ter uma estrutura para conduzir ali a situação, né? Tá? Eu vou ler mais esses 2 pontos aqui, tá? E a gente vai parando por aqui. 7, entrevistas excessivamente prolixas, nas quais o paciente fala, mas no fundo não diz nada de substancial sobre o seu sofrimento. Sabe aquela pessoa, né, que fala e não falou nada? Não é? Então, assim, a gente tem que ir dando umas paradas, né? Tem paciente que eu faço isso, eu falo assim, então, tá me vindo uma reflexão aqui, desculpa te cortar, mas é importante, de repente, que eu vou falar. E aí, 100% deles falam, não, tudo bem, não, legal, entende? Então, é isso, né? A gente tem que ser o mediador ali daquela situação, né? E não deixar rolar e soltar, enfim, né? Algo, tem que ser uma entrevista estruturada para semi-estruturada, não é? Fala, às vezes, para se esconder, para dissuadir a si mesmo e ao entrevistador. Nesse sentido, o profissional deve ter a habilidade de conduzir a entrevista para termos de pontos mais significativos, interrompendo o discurso do paciente quando julgar necessário. Tá, olha aí. E o 8º ponto. Fazer muitas anotações durante a entrevista,
pois, em alguns casos, isso pode transmitir ao paciente que as anotações são mais importantes que a própria entrevista. O profissional precisa observar se o indivíduo se sente incomodado quando se toma um notas. Tá? Olha aí que importante, tá? Às vezes eu anoto errado. É raro, vamos dizer assim, de 0 a 100%, 5% das vezes eu anoto. É raro, tá? Porque é algo meu mesmo, né? Eu me sinto mais confortável ali, o olho no olho, né? Enfim, estando ali mesmo. Tá? Não que seja errado anotar, mas, tá? Como ele está dizendo aqui, eu percebi alguns pacientes que eles, não sei se seria a palavra incomodados, mas eu percebo, sim, eu percebo que eles não desenvolvem tanto a linha de raciocínio deles quando eu tiro o olho deles e começo a anotar. Eu percebo que alguns param até mesmo de falar. Sabe, não sei se eles não se sentem sozinhos, não sei, não dá para saber, né? Tá? Só uma observação, olhar para isso. Na minha graduação, né, eu formei no Mackenzie, eles não recomendavam que a gente fizesse anotação nenhuma, tá? Depois da sessão, anotação, não na hora, depois, os pontos importantes. E nesse sentido me ajudou muito, por quê? Me ajudou na minha atenção, na minha memória, tá? Eu prestar muita atenção no que o paciente está falando, porque eu vou ter que registrar depois. E aí a gente vai desenvolvendo depois essa habilidade naturalmente, tá? Hoje em dia, raro os pontos eu vou anotando e eu tenho uma facilidade, tá? De lembrar das histórias que os pacientes contam, tá? Enfim, tá? Cada um tem uma habilidade aí, né? Mas é importante olhar para isso, né? Para todos esses conceitos aqui que a gente está trazendo, porque meu objetivo é esse, né? Contribuir no desenvolvimento de um bom terapeuta, desenvolver as habilidades profissionais, técnicas, tá? Porque o objetivo é ajudar aquela pessoa que nos procura, né? Ajudar de verdade mesmo, do ponto de vista realmente profissional, né? Com conhecimento, não é uma linguagem ali, como eu digo para muitos pacientes, ali não é uma conversa de bar, não é? Se fala, 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 e só se fala, não, eu preciso ter foco, eu preciso ter intervenção, preciso ter as paradas, enfim, né, isso que é uma atuação realmente profissional e que nos difere, né, de repente, de quem não tem um bom preparo, enfim, mas não é essa questão de diferir, é isso, é você conseguir, de fato, aprofundar naquele jardim secreto que eu brinco com muitos pacientes, que é no inconsciente, né, eu falo muito para muito deles que nós vamos juntos e de mãos dadas investigar o que vai aparecendo aí. E para isso a gente tem que ter maturidade, né? Pessoal, profissional, enfim, tá bom? Bem, então é isso, uma boa aula para você e a gente se encontra na próxima aula, tá bom? Até mais, tchau, tchau.